Olá pessoal, eu sou Evandro Júnior, pastor Evandro Júnior, e eu tenho uma palavra para compartilhar com você neste vídeo. Uma bomba chamada Si. Na verdade, essa palavra é fruto de uma mensagem que eu ouvi há muito tempo do pastor Caio Fábio, um dos pastores a quem muito admiro e por quem eu oro e que tem sido uma grande bênção na vida de milhares e milhares de vidas. E ele chamou esse texto, esse episódio que Jesus Cristo passou no deserto de uma bomba chamada Si. E os seus argumentos são muito, mas muito interessantes e eu quero compartilhar com você. Mateus 4, de 1 a 11 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus Cristo lhe respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso lhe darei, se prostrado me adorares. Então Jesus disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Uma bomba chamada Si. O que eu aprendi nesse texto? O que eu aprendi nessa mensagem com o nosso querido pastor Caio Fábio? Há muito tempo, eu digo muito tempo, eu acho que essa mensagem tem no mínimo 30 anos, eu acho que é mais ou menos por aí. Eu aprendi, primeiro, que o diabo sempre vai usar a dúvida como engrenagem do mecanismo que quer tirar você de uma relação abençoada, gostosa e íntima com Deus. Ele sempre vai usar a dúvida. Há muito tempo, lá nos nossos primeiros irmãos, os primeiros seres criados, foi justamente isso o que o diabo usou contra Adão e Eva. Ele chegou para Eva e perguntou: É assim mesmo que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Não importava muito o que ele dissesse depois. O que ele queria era desestabilizar a atenção e a mente de Eva com a dúvida. A dúvida é a engrenagem do mecanismo de destruição da nossa relação com Deus. E é justamente a dúvida, o mecanismo e o instrumento que o diabo usou, usa e sempre vai usar. É assim que Deus disse? É desse jeito mesmo? Ele chega para Jesus e lhe pergunta: Se tu és filho de Deus, como quem diz, será que você é filho de Deus mesmo? Será que você é filho de Deus? Ora, o que ele não contava era que Jesus tinha isso muito bem definido na sua vida. E ele não se deixou levar pela dúvida. Ele respondeu a dúvida com uma certeza. Ele respondeu: Está escrito. Ele não respondeu: Eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Ele não discutiu com o diabo. Ele respondeu com aquilo que está escrito na palavra de Deus a seu respeito. Porque mesmo o diabo usando a palavra de Deus para destruir a nossa relação com Deus, envolvida no seu mecanismo, no seu instrumento de destruição chamada dúvida, chamada a bomba chamada Si, Jesus Cristo atentamente e cuidadosamente responde com uma certeza que norteava a sua vida. Também está escrito. A primeira dúvida era: se tu és filho de Deus, como é que um filho de Deus com todo esse poder que tem pode passar por essa situação? Manda, transforma essas pedras em pães.
A resposta de Jesus foi um sonoro: você não entendeu ainda. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu estou agora parafraseando Paulo, que aprendeu isso com Jesus. Eu posso passar pela situação de necessidade, eu posso passar pela situação de privação, eu aprendi a passar por tudo isso, porque eu aprendi que Deus é quem me supre. E ele aprendeu isso com Jesus, quando Jesus disse: não só de pão o homem viverá. Você está muito enganado, diabo. Se você pensa que o que eu preciso é o que está me fazendo falta agora. Jesus disse: o que eu preciso não é aquilo de que eu tenho falta, materialmente falando, emocionalmente falando. O que eu preciso é daquilo que me supre. Eu vou viver não do que me falta, mas do que me sobra. E o que me sobra, o que eu tenho em abundância, é a direção de Deus, é a voz do meu Pai, é a voz de Deus, é a palavra de Deus. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que precisa nos alimentar no tempo da privação, no tempo da angústia, no tempo do deserto, não são as coisas das quais nós pensamos que temos carência e necessidade. O que tem que nos alimentar é a palavra de Deus. O que saiu da boca de Deus? Em algum momento saiu da boca de Deus que você não vai passar por aflições? No mundo tereis aflições. Pronto. Mas passou também: tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. O Espírito Santo está nos convidando a que a gente olhe agora para a nossa vida e perceba que aquilo que o diabo está tentando cobrar da gente, Jesus e o Senhor Deus e o Espírito Santo já nos deu há muito tempo. Nós temos de sobra a palavra de Deus. A Bíblia diz: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Está escrito a nosso respeito. E ele não fala: eis que estou contigo só no dia das maravilhas, só no dia das bênçãos, só no dia do milagre. Não, eis que estou contigo. Davi aprendeu isso dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Ora, temos vales da sombra da morte, temos provação o tempo todo, temos tudo isso, mas temos a palavra de Deus que nos sustenta. O diabo vai usar a dúvida como mecanismo de desestabilizar nossa relação com Deus, e ele sempre vai colocar essa dúvida, como eu já falei, no ponto central da nossa existência. O que a gente precisa não é de pão, foi o que Jesus Cristo disse. O que a gente precisa é de uma relação íntima com o Senhor, sabe? E é justamente nesse ponto da nossa relação com Deus que ele vai colocar essa dúvida. Jesus Cristo é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é aquele que tem a consciência plena de que ele e o Pai são um. Jesus Cristo, desde os 12 anos de idade, já diz o texto da palavra, que ele se solta dos seus pais lá em Jerusalém, naquele dia de festa. Após alguns dias desaparecido, ele é encontrado na porta do templo discutindo com os sacerdotes, com aquelas pessoas que estão ali, com os mestres da lei. E quando questionado pela família, ele responde: uai, Jesus Cristo era mineiro, uai, vem cá, vocês não sabem que a mim me importa cuidar das coisas do meu Pai? Olha onde o diabo estava querendo se meter. Ele pega a dúvida e coloca no ponto central da relação de Jesus com Deus. Se você tem esse poder todo, olha as pedras se transformam em pão. O leva a um monte, ao pináculo do templo, lá em cima, no ponto mais alto do templo, e fala: vai, atira aí, chama a atenção de Deus, porque Deus não está se importando com a sua situação. E ele responde com o que está escrito. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não estou aqui para chamar a atenção de Deus, porque antes que eu fale alguma coisa, o salmista já diz isso, né? Antes que a palavra me chegue aos lábios, o Senhor já conhece todas. Se eu subo ao mais alto monte, lá tu estás. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá tu estás. Os seus olhos me viram uma substância ainda informe. Eu não tenho para onde fugir de Deus. Se eu não tenho para onde fugir de Deus, então Deus me vê em todas as circunstâncias e situações pelas quais eu estou passando. Você está enganado, Satanás. É o que Jesus Cristo estava falando.
Então o diabo pega a dúvida, coloca num ponto central da relação de Jesus com Deus e tenta sustentar essa dúvida com as circunstâncias. Na verdade, ele sustenta as dúvidas com as circunstâncias. Você é filho de Deus? Está passando pela fome? Então eu vou te mostrar mais uma coisa. Como é que eu tenho poder de te mostrar tudo isso, de te levar ao pináculo, depois de te levar ao monte alto, depois de te mostrar que você está passando por isso? Eu de verdade estou vendo a sua situação e conheço a sua necessidade. Então eu vou te dar tudo isso aqui se você prostrado me adorar. A máscara do diabo cai e o seu plano é revelado. O que ele de fato queria com Jesus era que Jesus o adorasse, era que Jesus metesse as mãos pelos pés e adorasse ao diabo, fazendo aquilo que era da satisfação ao coração de Satanás. E Jesus Cristo responde: só o Senhor Deus adorarás e só a Ele darás culto. Eu estou vendo agora que a sua máscara caiu e é o que você quer. Você queria que eu te adorasse o tempo todo? Você queria que eu te adorasse fazendo justiça com as minhas próprias mãos? Você queria que eu te adorasse desafiando a Deus? E você quer agora que eu te adore me prostrando aos seus pés? Quer saber de uma coisa? Eu vou usar a autoridade que eu tenho no meu Pai. Eu não estou aqui para te adorar, eu não estou aqui para satisfazer os seus caprichos, eu não estou aqui para satisfazer as minhas necessidades, eu estou aqui para satisfazer ao meu Deus, ao meu Pai. E na autoridade que eu tenho no nome dele, eu te digo, sai. E diz a palavra do Senhor, Satanás o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Ele não pediu que os anjos viessem, ele não clamou que Deus lhe desse o banquete, ele simplesmente se autoafirmou na sua relação com Deus, dizendo: eu sou filho de Deus, por isso eu só dependo dele. Eu sou filho de Deus, eu não vou desafiar o meu Deus. Eu sou filho dele, eu vou adorar e vou servir somente a ele. Eu não servirei às circunstâncias, eu não servirei à enfermidade, eu não servirei aquele sentimento ruim no meu coração por causa das pessoas que me ofenderam, que me rejeitaram. Eu não vou servir aos ressentimentos, eu vou servir ao meu Deus e só a ele eu vou prestar culto. Então Satanás, sai, sai. E vieram os anjos e serviram a Jesus. Quando? Naquele momento em que ele estava passando a fome. Onde? No deserto. E como? Acompanhado pelo Espírito Santo, que entrou com ele no deserto e nunca o abandonou. É desse jeito que acontece comigo e com você. Eu e você precisamos ter claro no nosso coração e na nossa mente qual é a nossa relação com Deus. Eu aprendi com o pastor Caio que o diabo nunca vai colocar essa dúvida: será que você é filho de Deus? No coração de quem não é filho de Deus. Ele sempre vai colocar essa dúvida em quem já é filho de Deus. Então, se você está passando por essa dúvida, eu quero te dar uma boa notícia. Você é um filho de Deus, sim. Você é alguém que Deus escolheu. Você é alguém a quem Deus ama. E você é alguém para quem Deus tem um plano perfeito, chamado Jesus Cristo. Você foi adotado por Deus em Cristo Jesus. Se você está passando por essa dúvida, se você é filho de Deus ou não, por causa das circunstâncias que você está passando, deixa eu te dar uma boa notícia. Se você está passando por essa dúvida, se você é filho de Deus ou não por causa das circunstâncias que você está vivendo, alegre-se, porque o que eu aprendi também é que o diabo nunca colocaria essa dúvida em quem não é filho. Ele vai colocar no coração de quem já é filho, sabe? Porque no dia que ele colocar no coração de quem não é, essa pessoa vai se atinar para a bênção que é ser filho de Deus, a bênção que é ter suas necessidades supridas em riqueza e glória pelo Espírito Santo, a bênção que é, sabe, ter a certeza de que vai morar no céu após fechar os olhos aqui, a bênção que é ter autoridade sobre Satanás. A bomba, se é jogada na nossa vida, sabe, como mecanismo
para destruir a nossa relação com Deus e é colocada geralmente nesse ponto central da nossa relação com Ele e é sustentada pelas circunstâncias. Jesus Cristo comeu do banquete no deserto, Jesus Cristo comeu do banquete acompanhado pelo Espírito Santo e Jesus Cristo comeu do banquete porque Ele confiou que Ele podia responder que está escrito a seu respeito aquilo que Deus falou a seu respeito. Você não é o que o mundo diz que você não é o que o diabo diz que você é o que Deus diz a seu respeito. Um filho e uma filha amada de Deus, não importa as circunstâncias, o Senhor Deus está contigo, sabe? Pega essa dúvida e transforma essa dúvida numa grande arma usada contra o diabo e ordena que ele bata em retirada e prepare-se para o grande banquete de Deus na sua vida, em o nome de Jesus.